Senhor presidente, demais deputados, hoje eu sou filho da esperança, né? E hoje é um dia muito especial, porque hoje nas escolas estaduais, estejam elas em greve ou não, estejam elas com a greve maior ou menor proporção, estejam elas inclusive ocupadas, hoje está acontecendo o primeiro turno das eleições do Parlamento Juvenil. Eu insisto em dizer da minha paixão pelo Parlamento Juvenil, porque eu enxergo exatamente nesse projeto a possibilidade da criação de uma nova geração, uma geração que possa acertar mais do que a minha e possa reconhecer a história e, reconhecendo a história, evitar os erros que foram cometidos ao longo dela. A possibilidade da formação de seres que se reconheçam como seres políticos, porque todos nós os somos, e que possam exercer a cidadania não apenas como palavra, mas a cidadania plena no sentido da sua prática cotidiana de cidadãos críticos, conscientes, participativos. Hoje mesmo eu estive pela manhã numa escola estadual do Catete, a escola Amaro, que inclusive está ocupada, e lá, Amaro Cavalcante no Catete, ali no Largo do Machado, e lá tem 4 candidatos a deputados estaduais juvenis. E a escola ocupada, né, os alunos fazendo a sua movimentação no sentido das reivindicações, que são justas, e lá é uma escola muito bonita, inclusive contavam a história da escola, Dom Pedro, que deu de presente aquela escola, na época ainda do Brasil Império, né, uma escola que tem realmente uma suntuosidade, uma grandiosidade. Segundo os alunos, 70% dos professores estão em greve, mas mesmo assim estavam lá os alunos votando, participando do Parlamento Juvenil. E aí teve um aluno na fila que disse assim: olha, eu não me candidatei, dei mole, comi mosca e vou votar em branco. E eu disse: olha, é um direito, né, votar em branco, é um absoluto direito votar em branco, mas é importante ressaltar que votar em branco é deixar que os outros decidam por você, e mais do que isso, não participar já é participar, né? Quando você diz que não participa e diz que logo por isso não é responsável, você é responsável sim. Você é responsável por passar a outro a decisão. E o pior, né? Quando você passa outra decisão, a decisão que o outro tomar, você terá que acatar e será afetado por ela. É por isso que eu digo que reconhecer-se como ser político talvez seja a grande tarefa do Parlamento Juvenil. E mais do que isso, né, é verdadeiramente você fazer uma análise de que a política afeta a sua vida. A política afeta a sua vida, goste da política ou não. E é por isso que é preciso reverter a lógica e ser afetado pela política seremos sempre, mas por que não nós começarmos a afetar a política? E quando eu falo afetar a política, eu vou falar também de afeto, afetar afeto. A política é mobilização de afetos. Tem um amigo meu que diz o seguinte: Anderson, é engraçado, né? Porque quando você fala tanto em mobilização de afetos, você esquece que raiva também é afeto. Você fala afeto sempre de uma forma como se afeto fosse algo carinhoso, né? Não deixa de ter razão, né? Afeto para mim realmente, quando eu penso em afeto, talvez se eu perguntar quem está aqui no plenário, para você o que é afeto, as pessoas vão pensar em carinho, né? Mas afeto também é raiva, mas que seja a mobilização através da raiva, mas que essa raiva não se transforme em discurso de ódio, em rancor, porque isso está demonstrado ao longo da história, e infelizmente às vezes a história se repete com o nome A ou B, né? A prática do ódio, a incitação de uma ignorância, mas não é a ignorância de não saber. A pior ignorância é aquela, Valdec, que você sabe, né? Eu vejo pessoas, parlamentares, políticos, né, fazendo discursos de ódio até à humanidade. Só que essas pessoas eu não vou taxá-las de ignorantes por não saberem. Elas sabem o que estão falando, sabem o que estão fazendo, têm conhecimento e ainda assim fazem, né? Esses são ignorantes
que infelizmente praticam a ignorância a bel prazer e sabendo o que fazem. Então hoje é um dia de festa para a democracia, onde nós estaremos elegendo no Parlamento Juvenil os representantes de cada escola, para que no dia 20 desse mês possa ser feita então as eleições em cada município. 13 municípios tiveram apenas um candidato, portanto, já tiveram seus parlamentares juvenis definidos ao fim do prazo de inscrição na quinta-feira passada. Hoje nós temos boa parte dos municípios, são 300 escolas hoje em que está acontecendo a eleição. 300 escolas, de fato, ainda não representa aquilo que eu gostaria, né? A verdade é que quando assumimos o Parlamento Juvenil no ano passado, nós percebemos que a maioria dos estudantes da rede estadual não conhecem o Parlamento Juvenil e não sabem dessa possibilidade. E o trabalho é de formiguinha mesmo, e é muito válido o trabalho que cada deputado tem dispensado ao Parlamento Juvenil, sabendo da importância de se criar uma nova geração, porque isso vai fazendo com que o Parlamento Juvenil cresça. No ano passado, 515 candidatos, né? Na verdade, foram um pouco mais de 300, porque a nossa plataforma ainda não estava totalmente fechada, e muitos alunos do terceiro ano, do nono ano se inscreveram quando a Secretaria de Educação não queria que terceiro ano e nono ano participasse. Foram na casa de 300. Esse ano são 625 mesmo, porque a plataforma está toda fechada, ou seja, menos estudantes podem se inscrever, porque é apenas a primeira e a segunda série do ensino médio, e ainda assim a gente tem aí 625 candidatos. 91 municípios têm candidatos, apenas o município de Aperibé, que eu lamento profundamente não ter a inscrição de Aperibé. E aí eu descubro, né, que a gente precisa sensibilizar não só os alunos, mas antes de sensibilizar os alunos é preciso sensibilizar os educadores, os diretores, porque às vezes acontece isso, o aluno quer participar e o diretor vai lá e desmotiva o aluno a participar. E aí eu percebo que a educação política, ela não é necessária apenas para os estudantes, ela é essencial para os educadores, porque há que não são educadores, há professores fazendo um trabalho de despolitização, e me assusta quando há propostas em outras assembleias, felizmente aqui na LERJ eu não vi ainda essa proposta, espero não ver, de que é proibido falar de política em sala de aula. Ora, se a gente está nesse poço sem fundo, se a gente está nessa situação, é justamente por falta de educação política, é justamente por falta de formação política e o desserviço que a ditadura militar nos concedeu. Só que ao mesmo tempo que a ditadura militar nos concedeu esse desserviço, ao mesmo tempo aquelas pessoas que sabiam que era liberdade e que experimentaram a resistência à ditadura, elas prosseguiram, né, fazendo educação política, fazendo trabalho de mobilização, de resistência. E a minha geração, eu como filho da ditadura, infelizmente, né, a minha geração, eu sou da década de 80, a minha geração, infelizmente, ela foi muito deseducada politicamente. Ela não experimentou essa resistência com relação a dizer não à ditadura militar, não experimentou isso, né, experimentou a liberdade, e alguns hoje falam que eram bons aqueles tempos sem saber do que falam, né, não sabem o que falam, não sabem o que dizem. É preciso estudar mais história, é preciso ter mais, mas estudar história não só lendo o livro, não. Tem que estudar história tentando vivenciar aquilo para você experimentar nas suas sensibilidades exatamente essas questões, para que não permitamos que esses tempos obscuros voltem. A minha geração, infelizmente, e digo isso com tristeza, é uma geração despolitizada. É uma geração despolitizada. E eu não posso ficar parado e calado para que a geração futura tenha a mesma despolitização que a minha, ainda que eu saiba que é uma tarefa difícil, árdua, e por isso encontro no Parlamento Juvenil a possibilidade de, se não conseguirmos educar todas as crianças das nossas quase 1.200 escolas estaduais, que nós possamos hoje, com 300 escolas estaduais, estar fazendo esse trabalho para que no ano que vem não sejam apenas 30 e tantos % de escolas estaduais, que possam ser 50% até a gente atingir a totalidade de 100%. Portanto, ao final do dia de hoje, nós teremos a apuração das eleições ocorridas em cada uma das escolas,
Cada escola terá, portanto, seu representante e enfrentará esse representante das demais escolas estaduais de cada um dos seus municípios, para que no dia 20 de julho, então, possamos ter definidos todos os 96 parlamentares juvenis que estarão aqui. No ano passado foram 83, nesse ano a expectativa é de que sejam 96. No máximo, pela nova lei do Parlamento Juvenil, seriam 97. Como a Peribé está fora, 96. E explico, claro, o município do estado do Rio, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, sendo que o Rio de Janeiro, a capital, elege 3 representantes. E os 3 municípios com maior número de candidatos elege 2 representantes. Nesse ano, Duque de Caxias, Sapucaia e São Gonçalo. O pequeno município de Sapucaia dá uma belíssima demonstração. Não importa o seu tamanho, não importa a população que você tem, o que importa é o engajamento e a vontade de participar. Sapucaia, que é um município pequenino, está lá, teve mais de quase 30 candidatos, superando municípios que têm populações muito maiores e muito mais escolas estaduais, demonstrando que dá para fazer diferente, mas para isso precisa participar.